Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Beleza na Íntegra, o canal onde nós desvendamos a colorimetria capilar. Eu sou Renata Goulart e na aula de hoje eu vou explicar sobre a ação, ou seja, o poder de clareamento dos oxidantes. Quem clareia mais? Um oxidante de 10, 20, 30 ou de 40 volumes? Eu sei que alguns profissionais costumam utilizar oxidantes de 30 ou até de 40 volumes para realizar os procedimentos de mecha aí no salão de beleza. E é claro que isso é porque eles não querem perder muito tempo nesses procedimentos, porque eles acreditam que quanto maior for a volumagem do oxidante, maior também será o clareamento, e então eles teriam aí eles não perderiam tanto tempo com um ou duas clientes, no caso daqueles profissionais que já possuem auxiliar aí de cabeleireiro que ajuda, que auxilia ele no procedimento de mechas, ele vai sim conseguir otimizar um pouco mais esse tempo de serviço. Então ele não vai passar 3, 4, 5 horas realizando um procedimento de mechas. E mesmo assim, ainda acabam fazendo a opção de aplicar os descolorantes com uma volumagem mais alta, de 30 ou 40 volumes, por considerarem que fazer com uma volumagem baixa é perder tempo. Agora, o que acontece? Claro, realmente, quanto maior é, aqui a volumagem que você utiliza, ou seja, quanto maior for a quantidade de peróxido de hidrogênio encontrada dentro dos tubos, de oxidantes, vai ser maior o clareamento que você irá encontrar aí no seu procedimento de mechas, bem como também vai ser maior os danos ocasionados à fibra capilar, desde ali de fora das cutículas, passando pelo cimento intercelular até chegar no córtex para fazer a remoção desses corantes. Então você vai também obter como assim um efeito colateral dessa escolha de utilizar um oxidante com uma alta volumagem. Também você terá então aí como efeito colateral os danos, que serão causados à fibra capilar serão muito maiores em relação ao caso de você utilizar uma volumagem menor, ou seja, uma quantidade de peróxido de hidrogênio menor. E isso faz com que os profissionais, ou seja, os cabeleireiros, coloristas, eles se sintam confusos na hora de fazer a escolha de qual seria a melhor opção de oxidantes para realizar esse procedimento de clarear, ou seja, de remover os pigmentos naturais ou artificiais de cor cosmética na hora de preparar o descolorante para realizar o procedimento de mechas. E a primeira coisa que você deve ter em mente é que o que é o resultado de qualquer cor a ser criada? O resultado de cor é igual ao fundo de clareamento encontrado, ou seja, qual fundo de clareamento você obteve durante esse processo de remoção de pigmentos naturais ou de cor cosmética, mais a nuance a ser aplicada, ou seja, qual nuance da sua cartela de coloração que você vai escolher para sobrepor, ou seja, neutralizar esse fundo de clareamento, ou dar uma matiz para esse fundo de clareamento que você encontrou, ou ainda, quem sabe, utilizar esse fundo de clareamento a seu favor no caso de desejo da sua cliente ser uma nuance quente. E isso, essa regrinha, ela é válida, não importa se é para cor cosmética ou se é para uma cor natural, e muito menos ainda se é para um serviço de coloração, para cobertura de branco, para criar uma nova nuance para o cabelo da sua cliente, para uma mudança de cor, de mudança de reflexos, de emissão de reflexo para o cabelo da sua cliente, ou até mesmo para um serviço de mechas, de descolorações ou de decapagens.
E isso nós só vamos conseguir fazer, ou seja, nós só iremos realmente conseguir criar essa nova cor para cliente a partir do momento que nós treinamos os nossos olhos e estejamos aptos a identificar onde o cabelo da sua cliente está neste exato momento, ou seja, em qual altura de tom, como você vê aqui, em qual dessas alturas de tom que está aqui presente, que o cabelo da sua cliente está neste momento atual. Sem sabermos identificar onde estamos e identificar também em que altura de tom é o desejo da sua cliente chegar, nós também não iremos conseguir obter um resultado de cor perfeita e satisfatória, não só para a cliente, como também para nós enquanto profissionais coloristas, cabeleireiros. E o que acontece? Nós só conseguimos diagnosticar, em qual altura de tom nós estamos através da realização de um bom diagnóstico prévio. É imprescindível que você tenha esse hábito de realizar um bom diagnóstico e para isso nós precisamos também treinar os nossos olhos a fim de identificar com precisão exatamente em qual altura de tom o cabelo da cliente está ou não, porque sem saber identificar com precisão eu posso errar exatamente no meu trajeto e entregar a ela uma cor que não era a que ela queria. E é exatamente no diagnóstico que nós iremos ter uma ideia, ou seja, um caminho mais ou menos trilhado para saber qual seria a melhor opção de oxidante a ser escolhida para realizar o procedimento escolhido, para fazer essa nova cor para cliente. Portanto, a escolha da melhor volumagem indicada para realizar esse clareamento vai depender de vários fatores e uma delas é a saúde da fibra capilar. Se você, durante aquele seu diagnóstico, observar que esse cabelo não está com uma boa resistência, uma boa elasticidade, porosidade, que ele está um cabelo fragilizado, o mais indicado seria orientar a sua cliente que ela realize vários procedimentos de recuperação da fibra capilar, tratar essa fibra capilar previamente, só para depois, a longo prazo, ou talvez até dependendo da resposta que essa fibra capilar vai ter em relação aos tratamentos oferecidos, é que você irá poder proceder quimicamente com descolorações ou com colorações superclareadoras ou até mesmo com uma coloração essa fibra capilar. Então, um outro fator que eu considero bastante importante é em que altura de tom, como eu acabei de mencionar, que o cabelo da sua cliente está naquele exato momento quando ela chegou aí para você fazer o cabelo dela no salão. Porque muitas das vezes esse cabelo pode apresentar uma irregularidade, ou seja, uma diversidade de cores. Se esse cabelo já possui ou não uma cor cosmética, é importante você avaliar. E se no caso de um cabelo que apresenta irregularidades na cor, qual é o oxidante que você vai ter que aplicar nas pontas, ali no meio ou até mesmo na raiz? Porque muito provavelmente, para você criar uma uniformidade para essa mecha, para essa cor capilar, você vai ter que aplicar sim volumagens de oxidantes diferentes do comprimento, da ponta e até mesmo da raiz. É muito importante também que você avalie o seu tempo de execução dos trabalhos, desse processo de realização de mechas ou de mudança de cor, criação de cor para sua cliente, bem como também o tempo da sua cliente. No caso de um serviço de mechas, quanto tempo você pretende gastar para executar esse procedimento? Você trabalha sozinho? Você trabalha aí com um auxiliar que vai otimizar, vai colaborar para que você otimize seu tempo de serviço? E se esse for o seu caso de trabalhar sozinho, sem a colaboração de um auxiliar de cabeleireiro, ou seja, de um assistente, a minha sugestão é que você faça sim esse recurso de
para otimizar o seu trabalho, de utilizar uma variedade de volumagens numa mesma cabeça. Por exemplo, se você tem uma cliente que tem bastante cabelo, muito cabelo, então você sabe que vai demandar um pouco mais de tempo do que se você estivesse trabalhando numa cliente com pouco cabelo e você está ali trabalhando sozinho, a minha sugestão é que você dê início nessa parte da nuca com uma aplicação de descolorante, com uma aplicação de volumagem baixa. E a partir da nuca você pode ir automaticamente aumentando essa volumagem. Então cabe a você escolher qual é a melhor técnica para você trabalhar, mas a sugestão é que você utilize essa regra de aplicar diferentes volumagens distribuídas, né, nas seções, ou seja, nos painéis que você vai utilizar para essa regra de clareamento, para essa regra de mechas, para essa técnica que você escolheu. Então, a sugestão seria, você começa às vezes com 10 volumes, depois num outro determinado painel você pode mudar e fazer o seu preparo para 20 volumes, depois aqui em cima você pode estar realizando com 30, talvez nas laterais, aqui nas parietais também com 30 volumes, e por último aqui no topo você pode sim aplicar a de 40 volumes, mas a dica é essa, porque você pode trabalhar várias técnicas de mecha dentro dessa gama aí que nós temos, dessas volumagens diferentes, evitando que você leve a cliente toda hora no lavatório para fazer a remoção dos papéis e o enxágue daquela mecha que foi aplicado primeiro aqui na nuca e que por sua vez já está no ponto, ou seja, já está ali naquele fundo de clareamento que você planejou de chegar. E aqui em cima talvez ainda não. Então, toda vez que você leva a sua cliente no lavatório, que você vai remover esses papéis para fazer o enxágue, muito provavelmente pode acontecer que pela movimentação dos papéis, você pode criar sem querer borrões na raiz. Então, essa forma, né, de trabalhar com volumagens diferentes vai colaborar bastante para que você não venha a obter esses borrões, que você possa remover todos os papéis praticamente ao mesmo tempo no final do seu serviço. Eu tenho conhecimento até de alguns profissionais que costumam fazer a mesclagem de oxidantes, ou seja, ele mistura a de 10 com a de 20 em proporções iguais na hora de fazer o mix, mistura a de 20 com 30 volumes, a de 30 com 40, enfim. Ele vai criando, né, com aquela mistura, meios para que ele otimize esse tempo de trabalho, de execução dos trabalhos, mas ao mesmo tempo ele tenta liberar esses oxigênios de uma forma mais gradativa, com poder de ação eficiente, mas ao mesmo tempo lento, sem ser de uma maneira muito rápida, com um disparo muito rápido. É muito importante lembrar também a disponibilidade de tempo da sua cliente, porque hoje em dia, com a correria, aquelas mulheres que trabalham, né, tem dupla, tripla jornada, elas não querem disponibilizar muito tempo para ficar aí na sua cadeira, no salão. Elas querem aquele efeito Cinderela, ou seja, aquele efeito Barbie Girl, querem sair do salão, olha, lindas, maravilhosas, com aquele cabelo espetacular. No entanto, nós não somos fada madrinha, nós somos coloristas. Afinal de contas, quem é que não quer, né, chegar num salão de beleza e poder ter todo mundo à sua volta, a manicure, a pedicure, a menina que traz o café na bandeja, umas 2, 3 profissionais no seu cabelo. Se você, a cliente, pudesse, eu tenho certeza que ela iria apertar um botãozinho e falar, pronto, em 15 minutos eu cheguei com o cabelo por fazer, com as unhas por fazer, a sobrancelha e tudo, e que ela quer realmente aquele efeito Cinderela, né? Ela sonha com isso. Ela gostaria de sair de casa, poder chegar no salão, ser atendida num toque de caixa, ser a primeira e ser rapidamente atendida por toda a sua equipe e que ela saia do salão com o cabelo impecável, ou seja, realmente aquele efeito Cinderela, né? Mas assim, rápido. E como eu mencionei, infelizmente nós somos, né, coloristas, nós não somos, né, milagreiros.
E um ponto que eu considero crucial é que você tenha sim um conhecimento mais aprofundado sobre os oxidantes. É essencial que nós coloristas saibamos por que que acontece o disparo do oxigênio de uma maneira mais rápida com uma determinada volumagem e com outra não. Porque como é que esse oxidante vai agir, como é que vai ser a ação dele dentro do córtex, né, lá no nosso coração do fio do cabelo, no momento em que ele está ali atuando e reagindo e removendo, ou seja, fazendo a retirada daqueles nossos pigmentos, que não importa se vão ser naturais ou de cor cosmética. E é somente dessa maneira que você, profissional, vai se sentir mais seguro no momento de fazer a escolha do oxidante, ou seja, de que volumagem, qual dessas eu devo fazer a opção para esse determinado procedimento, mediante esse diagnóstico que eu realizei com essa altura de tom. E para a altura de tom que eu desejo chegar para fazer a entrega da cor perfeita para minha cliente. Uma vez que você dominou todo esse conhecimento, fica muito mais fácil, você vai trabalhar de uma forma muito mais segura e eficiente. E quando eu falo de disparo do oxigênio, ou seja, do disparo desses oxidantes, eu estou me referindo à velocidade que esse oxigênio, a forma como ele é liberado, se ele é muito rápido a liberação desse oxigênio, ou seja, do peróxido de hidrogênio, ou se ele é mais lento no momento em que eu aplico esse descolorante associado a essa volumagem de oxidante escolhida para determinado procedimento que você já fez aí a sua escolha. Então, quando eu falo desse disparo, eu estou me referindo a isso, a velocidade com que esses oxigênios são liberados, e isso vai fazer com que essa remoção de pigmentos, tanto naturais quanto artificiais, ou seja, de cor cosmética, serão removidos. Se esse processo vai acontecer de uma maneira muito veloz, muito rápida, ou mais lenta, mais gradativa, enfim, é como se você estivesse assistindo uma corrida de cavalos. Estão todos os cavalos ali alinhados, todo mundo com a porteirinha, ou seja, as cancelas fechadas, e quando você ouve o tiro da largada, as cancelas se abrem e os cavalos saem em disparada. É claro que alguns vão chegar muito mais rápido por serem mais velozes lá na linha de chegada. E em contrapartida, vai ter um cavalinho mais pangaré ali para trás, que ele vai chegar na linha? Ele vai chegar lá naquele resultado que é ultrapassar a linha de chegada. No entanto, ele vai demorar um pouco mais, ele vai chegar lá, só que de uma maneira muito lenta, menos veloz do que o garanhão, que vai chegar lá rapidinho e já vai ultrapassar e vai ser o campeão. E a mesma coisa acontece quando nós fazemos um comparativo entre os oxidantes de 10 e 20 volumes. Sim, e não só com o de 10 e o de 20, mas eu peguei aqui como exemplo o de 10 e o de 20 para ilustrar que numa aplicação de descolorante em uma fibra capilar, o oxidante de 10 volumes, ele vai clarear um cabelo? Vai! Ele vai fazer a entrega, né, daquela remoção de pigmentos, ele vai me revelar um determinado fundo de clareamento? Sim, dentro da proposta, daquele diagnóstico, como nós já mencionamos aqui, tudo mais. No entanto, esse clareamento ele vai acontecer de uma forma muito mais lenta em relação ao disparo do de 20 volumes. Por quê? O de 20 volumes eu vou ter sim um aporte, ou seja, um disparo. Eu tenho um aporte de oxigênio maior em comparação ao de 10 volumes e eu vou ter um disparo, ou seja, uma velocidade maior do que no caso o de 10 volumes. No entanto, os dois irão clarear, tanto o de 10 volumes quanto o de 20 volumes, porém com velocidades diferentes. Quanto ao nível de clareamento ou a força dessa ação,
Os oxidantes vão variar de acordo com a quantidade de peróxido de hidrogênio que é encontrada dentro da sua formulação, ou seja, o de 10 volumes tem uma quantidade de oxigênio, ou seja, de peróxido de hidrogênio menor do que no de 20, que por sua vez tem menor do que no de 30 e por sua vez tem menor do que no de 40 volumes. Pensando por esse lado, nós, como coloristas, vamos entender que um oxidante de 40 volumes, por possuir dentro da sua formulação uma quantidade maior de peróxido de hidrogênio em relação ao de 20 volumes, porque é claro que se a gente analisa por esse ponto de vista, o de 20 volumes possui uma quantidade menor de peróxido de hidrogênio e o de 40 possui mais. Então, partindo deste princípio, nós como profissionais, como coloristas, tendemos a acreditar que o oxidante de 40 volumes clareia muito mais do que um oxidante de 20 volumes. Mas eu tenho praticamente certeza que você, colorista, já realizou algum procedimento de mechas aí no seu salão, onde você utilizou o oxidante de 20 volumes, para realizar aí um procedimento de mechas, onde você obteve um resultado de clareamento que estava dentro do seu planejamento. Você conseguiu chegar naquela determinada altura de tom que você planejou, conseguiu obter aquele determinado fundo de clareamento correspondente àquela, determinada altura de tom que estava ali dentro do seu script, ou seja, dentro do seu diagnóstico, dentro do seu planejamento. E muitas das vezes você vai conseguir esse clareamento, às vezes até com um oxidante de 10 volumes, de 20 volumes. Nem sempre vai ser necessário que para realizarmos esse procedimento de mechas, nós tenhamos que utilizar uma volumagem, ou seja, um peróxido, ou seja, o percentual desse peróxido de hidrogênio tão elevado assim. E é claro que tudo isso que eu estou falando aqui está relacionado ao seu ponto de partida, ou seja, esse clareamento, eu não estou dizendo que o de 10 volumes clareia muito mais do que um de 40. É claro que tudo vai depender do seu diagnóstico, vai depender da espessura do fio de cabelo, se é um cabelo muito grosso, se é um cabelo mais fino, se já existe ou não ali a presença de uma cor cosmética, se esse cabelo está natural, se tem também a presença de fios brancos, porque é claro que obviamente isso também vai interferir, porque o cabelo que está com percentual de brancos maior, você vai ter ali, diríamos que 50% do cabelo da sua cliente seja de fios brancos. É óbvio que você vai ter aquele efeito que a gente costuma dizer de efeito melange, que é aquele visual, que a gente fica um pouquinho equivocado em relação à quantidade, ou seja, ao fundo de clareamento que se obtém. E no caso de cobertura desse branco, essa volumagem também vai interferir, tá? Então, tudo isso vai ser avaliado de acordo com o diagnóstico que você já realizou previamente. Então, eu tenho certeza que você deve estar aí com um ponto de interrogação mais ou menos como esse que eu fiz aqui. Uma vez que você aprendeu que o que faz ocorrer, ou seja, promover esse clareamento é a quantidade de peróxido de hidrogênio que está contida dentro da embalagem desses oxidantes, então como assim que um oxidante de 10 ou de 20 volumes pode ou não clarear mais do que o de 30 ou de 40? E a resposta é muito simples. Se você aplicar, faça esse teste aí no seu salão. Se você aplicar um oxidante associado, é claro, àquele descolorante de excelente qualidade, que eu tenho certeza que você já trabalha com boas marcas, com qualidade aí nos produtos, a tecnologia do cosmético que você escolhe para trabalhar no salão provavelmente é nota 10. Então, se você aplicar um oxidante de 20 volumes aqui, 20 volumes, em uma mecha de cabelo,
natural ou até com cor cosmética, mas que seja a mesma mecha. Você vai pegar uma mecha de cabelo, aplicar o descolorante com 20 volumes. No entanto, a aplicação também deve ser muito precisa, a quantidade de depósito, a distribuição daquele descolorante na mecha também deve ser bem preciso, a distribuição bem eficiente, espalhabilidade do produto ali, garantindo que todos os fios de cabelo daquela mecha recebam o produto numa quantidade generosa. Você vai fazer esse processo com uma mecha de 20 volumes, aplicando a mistura de 20 volumes do oxidante e numa outra mecha com a mesma altura de tom. O indicado é que você obtenha para fazer o teste 2 mechas que são extraídas do mesmo cabelo. Então, é a mesma altura de tom, partindo daquela mesma altura, se for um castanho claro, se for um louro escuro, enfim, tem que ser a mesma mecha, a mesma altura de tom, de preferência a mesma espessura de mecha, porque isso também, você como colorista sabe que influencia bastante, porque uma mecha que você tricota mais profunda, ela vai clarear de uma maneira, e a mecha que você tricota ela mais rasa, ela vai clarear de uma maneira diferente. Isso aí é um assunto para uma outra aula, não para de hoje. Então, você vai aplicar aquele descolorante em associação ao oxidante de 40 volumes em uma mecha e na outra mecha o de 20 volumes. E marque o tempo para que você possa acompanhar o clareamento e fazer esse comparativo. E você vai notar que o de 40 volumes vai apresentar um disparo, ou seja, uma velocidade de clareamento muito mais rápida em relação ao de 20 volumes. E se você começar ali a fazer essa sua avaliação a cada 10, 15 ou 20 minutos para acompanhar esse processo de clareamento, você vai notar que o oxidante de 40 volumes vai clarear muito mais rápido em relação ao de 20 volumes. No entanto, se você determinar que você vai fazer um enxágue dessas 2 mechas no mesmo momento, você vai obter a mecha de 40 volumes praticamente mais clara, é óbvio, do que a de 20 volumes. No entanto, se você fizer a opção de já fazer, chegou ali, deu seu determinado tempo, ou do tempo de ação que é determinado pelo fabricante do descolorante que você já trabalha, você é quem vai determinar até quando, ou seja, até que altura de tom você deseja que essa sua mecha teste chegue, né? Em que altura de tom, em que fundo de clareamento você deseja chegar. Partindo desse princípio, você vai avaliar que o de 40 volumes vai ter sim uma velocidade de ação de clareamento, de remoção daqueles pigmentos muito mais rápido em comparação ao de 20. Isso é fato. No entanto, se você fizer a opção de fazer um enxágue, cheguei aqui na altura de tom que eu desejava, diríamos que a sua altura de tom desejada fosse a altura do 7, e você foi lá e já fez o enxágue porque já chegou naquele seu determinado fundo de clareamento que estava planejado e você enxagou, já fez o enxágue daquela mecha que estava sendo processada com oxidante de 40 volumes. E, ao mesmo tempo, você faz a opção de deixar o produto que está ali naquela mecha que foi processada com 20 volumes ainda atuando na fibra, porque você quer ver por mais quanto tempo o seu objetivo, que é de chegar na mesma altura do tom do 7 que estava ali na mecha de 40 que você já fez o enxágue, por mais quanto tempo esse produto vai continuar agindo, se ele realmente vai clarear até chegar lá, se ele vai ter um aporte, ou seja, de peróxido de hidrogênio suficiente para fazer ou não a remoção desses pigmentos, desses corantes. Então eu acho que é um bom teste para que você faça um teste visual mesmo, para fazer esse comparativo. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado, porque em relação a tempo é o que vai fazer a diferença e vai te mostrar que o de 20 volumes também vai ter condições de chegar lá naquela altura de tom que você chegou com o de 40 volumes. O que vai fazer diferença na realidade
é a liberação desses oxigênios, que no caso do de 20 volumes, vai sendo liberado de uma forma mais gradativa, mais lenta em comparação ao de 40, que por sua vez ele é o garanhão. Lembra que eu citei aqui o exemplo da corrida dos cavalos? Ele vai agir muito rápido, ele corre rápido, ele é muito veloz, ele vai fazer essa remoção de uma maneira muito mais rápida em comparação ao de 20. Mas, em contrapartida, ele tem sim as suas desvantagens. Você, como profissional, vai ter que ficar o tempo todo ali avaliando, observando aquele tempo de ação, né, dessa remoção, se ele não está fragilizando a fibra capilar. Em alguns casos, se você tiver aplicado ele desde a raiz até o comprimento e as pontas da sua mecha, em algumas situações essa sua mecha pode apresentar uma fragilidade que talvez no seu diagnóstico tenha passado em branco e você não tenha percebido de uma forma muito mais nítida, e ela vai sim complicar o resultado do seu trabalho, a sua entrega de cor, porque você vai obter ali um clareamento irregular, porque onde ela está mais porosa, ela vai clarear mais rápido, porque nós sabemos que uma fibra capilar porosa, ela suga muito rápido, né? Ela faz aquela absorção mais rápida de qualquer tipo de produto, mas ao mesmo tempo, no caso de água, ela vai liberar essa água mais rápido. Não é o caso aqui dos nossos oxidantes, em relação também à associação dele com os nossos descolorantes. Mas o que eu quis dizer com isso? Que com essa porosidade toda, esse cabelo vai absorver rápido na ponta e eu vou obter um clareamento muito mais eficiente, ou seja, mais claro, mais rápido nessa ponta do que em relação ao comprimento e à raiz, que são as partes que provavelmente vão estar mais saudáveis. E isso vai fazer com que depois ou você tenha que cortar as pontas do cabelo da sua cliente, ou ainda ter que tentar repigmentar essa ponta, se for o caso de ela não querer um cabelo com uma mecha tão clara, ela vai estar mais saturada, enfim, vai te trazer um pouquinho de problemas aí com relação a essa irregularidade no clareamento da fibra. Aqui eu preparei o descolorante com um oxidante de 10 volumes. Aqui eu estou preparando com 20 volumes. Eu preparei a medida na proporção de 1 para 2. Então eu coloquei 10 gramas do descolorante e 20 gramas do creme oxidante. Aqui eu estou preparando com 30 volumes, a mesma proporção de medidas para todos eles. Eu preparei de 1 para 2. É sempre importante dissolver todos os gruminhos, aquelas bolinhas que às vezes fica, né, do pó descolorante. Porque isso, no serviço que você faz, ele pode criar manchas na mecha. E aqui a mesma proporção de medidas, só que com 40 volumes. Agora eu vou começar a aplicação do descolorante. Nessas mechas, você vai observar aqui que eu coloquei são mechas da mesma altura de tom. Todas elas eu coloquei cabelos que são naturais, cabelos de mulheres brasileiras. Então são cabelos naturais que podem também, não são cabelos mistos, eles podem receber procedimento químico. Não é um cabelo com cor cosmética, é um cabelo com cor natural. E aqui eu vou fazer para vocês todas elas, né, um comparativo de como esses oxidantes associados aos descolorantes vão clarear esses cabelos, que são os mesmos, na mesma altura de tom, no mesmo tempo de pausa. Aqui você vai ter um comparativo
de quão claro o oxidante de 10 volumes vai deixar um cabelo que está na altura de tom 5, o quão claro um descolorante junto com o oxidante de 20 volumes vai deixar o cabelo na altura de tom 5, que ele é da altura de tom 5, o quão claro o descolorante associado ao oxidante creme de 30 volumes vai deixar uma base 5, ou seja, uma cor natural 5, até onde ele vai clarear, e o de 40 volumes a mesma coisa, tá? Então, a proporção de medidas em todas essas preparações foi a mesma, que foi uma medida de 10 gramas do descolorante mais 20 gramas do creme oxidante. O que variou foi a volumagem, ou seja, o percentual dos peróxidos de hidrogênio. A mecha de cabelo em todos eles é a mesma mecha de cabelo natural, altura de tom, sem cor cosmética. Eu vou deixar o mesmo tempo de pausa para todos eles, que vai ser o tempo máximo indicado pelo fabricante, ok? Então eu vou começar a aplicação desses produtos para vocês acompanharem. Então, vou começar aqui pelo de 10 volumes. É sempre bom fazer aquela distribuição bem precisa, distribui bastante o produto pela mecha toda, porque pode acontecer, se a mecha for muito espessa, de faltar descolorante em alguma parte da fibra capilar. Então, você vai obter um clareamento irregular. E já que nós estamos fazendo aí um comparativo, o ideal seria que realmente a gente fizesse um trabalho mais polido. Agora eu vou aplicar o de 20 volumes. Aqui eu vou aplicar o de 30 e o de 40 volumes. Após 25 minutos de pausa da ação do descolorante, nós podemos observar que o de 10 volumes ainda está ali clareando gradativamente, bem como o de 20, 30 e 40 volumes. No entanto, a gente consegue perceber que o de 40 volumes, o mesmo cabelo, a mesma mecha já apresenta um clareamento maior. E a gente consegue perceber um fundo de clareamento mais indo já para um tons de laranja do que em relação ao de 10 volumes, ao de 20 e ao de 30 volumes. Com 30 minutos de ação do descolorante, aqui nós podemos observar o clareamento da fibra capilar, que estava na altura de 5. Agora aqui com 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes e 40 volumes. Aqui nós estamos com 45 minutos, faltando apenas 5 minutos para completar os 50 minutos de ação do descolorante, que é o indicado pelo fabricante dessa marca. Agora chegou o momento de fazer o enxágue das mechas, porque já completou o tempo de pausa de 50 minutos, indicado pelo fabricante do descolorante. Então, eu vou enxaguar, começando pela de 10 volumes, porque foi por ela que eu comecei a aplicação. No entanto, todas ficaram o mesmo tempo de pausa e foi aplicado o descolorante praticamente no mesmo tempo.
você absorveu e teve aí todo esse conhecimento, que agora você já tem um verdadeiro domínio sobre a ação e o disparo dessas volumagens do peróxido de hidrogênio, você vai sim conseguir realizar procedimentos de mecha no cabelo da sua cliente, ou realizar aí uma coloração super clareadora, ou até mesmo uma coloração com mudança de reflexo, enfim, vários serviços de procedimentos em colorimetria com uma segurança maior, que você vai estar trabalhando de uma maneira que não tenha que ter pressa, porque quando você aplica no procedimento de mechas, lá desde a nuca, no início do seu procedimento, uma volumagem já mais alta, pensando em ter que fazer rápido, porque você já tem uma outra cliente que está chegando, porque o salão está cheio e a sua agenda também, isso vai acarretar em problemas porque cada cabelo se comporta de uma maneira, cada fibra capilar está num determinado momento com uma saúde, com uma porosidade, uma elasticidade diferente, né? É sempre muito singular, né? De uma cliente para outra. Então não tem como você aplicar tudo igual para todas as clientes. Por isso que a gente faz o diagnóstico. E é mediante esse diagnóstico que nós iremos determinar qual é realmente a melhor volumagem, né? Para você aplicar o descolorante no cabelo da sua cliente. E como eu acabei de sugerir para você, o mais indicado, no caso de quem trabalha sozinho, seria começar com uma volumagem mais baixa e trabalhar talvez aí com um tempo maior, exceto se realmente a sua cliente não se incomoda, que fique, né, ela se sinta incomodada na realidade de ficar muito tempo sentada aí na cadeira do seu salão. Se for aquela cliente que quer o efeito Cinderela, que quer chegar no salão e já fica botando pressão e perguntando para você que hora que ela vai sair, que ela precisa ir embora logo, porque ela tem que chegar em casa e preparar o jantar, cuidar da tarefa de dever de casa dos filhos e uma infinidade de outras questões, é importante que você, profissional, oriente essa cliente de que existem as opções. Se ela quer sair do salão com um cabelo, com uma fibra capilar mais saudável, o mais indicado seria trabalhar com uma volumagem mais baixa. Caso contrário, dá também para você fazer o cabelo dela rápido, a toque de caixa, ou seja, né, com um oxidante de volumagem mais alta. Às vezes também dá para você trabalhar com o auxílio de um profissional, trabalhar em 2, 3 pessoas, né, executando a mesma técnica, com vários profissionais na mesma cabeça, mas isso exige habilidade manual muito próxima do seu colega. Então não adianta você fazer uma mecha fina e o seu amigo fazer uma mecha mais profunda, uma mecha mais larga, mais espessa, porque isso vai garantir a ela lá, você vai entregar a ela lá no resultado final um cabelo irregular. Então, na realidade, ela também tem essa opção. No caso de você que trabalha sozinho, fazer essas mechas com uma volumagem mais baixa para que você tenha condição de entregar ao mesmo tempo, no final do seu trabalho, uma mecha impecável, uma mecha com uniformidade de cor desde aqui da parte da nuca até chegar lá no topo da cabeça ou até mesmo criar alguma coisa aí de contorno facial. Então, para fechar aqui a nossa aula de hoje, ficou óbvio que um oxidante de 20 volumes clareia tanto quanto um oxidante de 40 volumes. O que vai determinar esse clareamento é óbvio que é o tempo de ação e também a técnica que você utiliza e muito provavelmente o seu diagnóstico prévio. Não tem como eu saber eu garantir para você, profissional, que a de 20 realmente vai clarear tanto quanto a de 40 no cabelo da sua cliente que está partindo de uma base 2, de uma base 3, sendo um cabelo muito espesso. Uma vez que o que vai determinar, como eu acabei de mencionar aqui, é o seu diagnóstico, é a textura da fibra capilar, enfim, vários fatores como vocês puderam aí acompanhar no decorrer dessa aula. Eu acredito que a partir desse momento, você colorista vai começar a refletir um pouquinho mais de que maneira você deve fazer essa escolha do oxidante em relação
a quantidade de peróxido de hidrogênio que está contida dentro da embalagem desses oxidantes de 10, 20, 30 ou 40 volumes. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido um pouco esclarecedora, que você realmente saia desse vídeo sem dúvidas em relação a essas questões sobre volumagem de oxidante, disparo de oxidante, qual é a ação dele, como é que ele atua dentro da fibra capilar. E te vejo na próxima aula. Muito obrigada e até lá!